A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos aprender sobre a Arca da Aliança. Tá uma bênção esse trimestre. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Lembrando também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos. E é claro que estamos aprendendo sobre um tema muito importante, a Arca da Aliança. Esse símbolo que possui dentro do tabernáculo, esse imóvel que apresenta exatamente a presença do Deus vivo na antiga aliança. Hoje nós vamos compreender sobre a construção desse objeto. Vai ser uma bênção em nome de Jesus no nosso segundo trimestre da CPAD em 2019. Lembrando a você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Eu fico muito feliz em conhecer você, saber de onde você está assistindo esse vídeo. É claro que iniciando a sua ministração, inicie pelo texto bíblico da lição. Apresente a palavra de Deus, você é servo da palavra. Lembre-se que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. Fique com eles atentos. E é claro, tenha eles guardados em seu coração, até mesmo para você não fugir do assunto da ministração de hoje. Lembre-se que a sua lição tem 3 pontos. Você vai ministrar ponto a ponto para os seus alunos, subtópico a subtópicos. E é interessante você apresentar o tema e ponto a ponto antes da sua ministração. Eu acredito que Deus vai te usar poderosamente. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A descrição da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Lê esse versículo com os seus alunos. Nesse primeiro ponto, nós vamos entender sobre essa arca, que é um símbolo da presença de Deus na antiga aliança. É um símbolo da presença do Deus vivo. A arca levava a presença, a arca continha também a presença. Isso é magnífico de se entender à luz da palavra de Deus. É claro que isso aqui é só uma forma simbólica de demonstrar a presença de Deus no meio do povo de Israel. Vamos entender isso em 3 subtópicos aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto para você poder descrever ainda melhor na escola bíblica dominical aí da sua igreja. Os nomes da arca. Esse é o primeiro subtópico. É muito importante a gente apresentar as passagens bíblicas para os nossos alunos. A arca é conhecida dentro das escrituras como Arca da Aliança, Arca do Senhor, Arca do Testemunho. Essa arca em si representava a presença do Deus vivo no meio do povo de Israel. Ela era um objeto tão sagrado que o sacerdote ia apenas uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, apresentar ao Senhor a sua adoração em nome do povo de Israel perante a arca que representava a presença. É muito importante a gente ler algumas passagens bíblicas para apresentar os nomes da arca para os nossos alunos. 1 Samuel 4:11, vale a pena ler esse texto bíblico. Josué 3, versículo 13, vale muito a pena ler esse texto em sala de aula. Números 14, versículo 44 e Números 7, versículo 89. A arca era um símbolo da presença de Deus e também um símbolo desse ritual de adoração para o povo hebreu na antiga aliança. Ela é um objeto sagrado que nós encontramos dentro das escrituras. Com a arca, nós também entendemos que o povo de Israel sabia que o Deus vivo estava no meio do seu povo. E aí vem a pergunta, por que Deus escolhe então um símbolo, um objeto, um móvel para representar a sua presença? É claro que nós estamos entendendo aqui o período em que a arca foi construída. Muitos acreditam que ela foi construída na época do período ali do bronze, há muito tempo atrás. E a linguagem para essa época era uma linguagem por símbolos, por objetos.
E é claro que a arca ela tem um design totalmente diferente dos objetos e dos símbolos de divindades daquela época. Por exemplo, Baal, ele era muito parecido com a espécie de um homem, metade peixe. A arca não tem esse símbolo de metade homem, metade peixe. Ela parece com um cofre, um baú dourado, que em cima tem exatamente 2 querubins, que são símbolos de guardar a presença e a glória de Deus. A arca traz essa ideia diferenciada para aquele momento. A ideia que a arca traz é que, na realidade, o Deus a qual nós servimos, o grande eu sou, ele vai muito além da compreensão humana. E a sua representação é demonstrada em glória, em manifestação de estar presente. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte argumento: a construção da arca. Êxodo capítulo 25, versículo 10 e 11. Faça questão de ler esse texto bíblico em sala de aula com seus alunos. Quando vamos entender sobre a construção da arca, nós vamos compreender também sobre o design da mesma. A arca é um objeto, como estou dizendo para você, é um objeto, um móvel, um utensílio, porém que representa a presença de Deus, traz uma linguagem para o povo de Israel, um símbolo para o povo hebreu. E qual é a forma, como ela foi construída e que material que ela possui ali? Vamos entender isso agora. A Arca da Aliança era o objeto, o móvel mais precioso e valioso dentro do tabernáculo, porque ela era o símbolo da presença de Deus. Todos os outros objetos e utensílios apontavam para ela, porque ela demonstrava exatamente essa presença, essa aliança do Deus vivo com o povo de Israel, um objeto sagrado. Ela foi feita de madeira de acácia, isso é muito interessante, coberta de ouro puro, por dentro e por fora. Ela possuía uma espécie de 1,75 m de largura por 75 centímetros de altura. Essa arca parecia com um grande baú. E é claro que dentro dela estava guardado as pedras do testemunho, ou os 10 mandamentos que Deus fala exatamente com Moisés, estavam ali dentro, a vara de Arão que floresceu e o maná do deserto. Essa arca é chamada dentro da Bíblia de Arca do Testemunho. Testemunho por quê? Testemunho da revelação da palavra, os mandamentos. Testemunho da revelação e confirmação de um ministério na vara de Arão. E testemunho da presença de Deus e do cuidado de Deus com o povo hebreu no maná. Isso é muito interessante para ser explicado em sala de aula com os nossos alunos. Trate esses aspectos de uma maneira bem prática, de uma maneira que eles possam compreender sobre esse cuidado de Deus apresentado na arca. E entendendo isso aqui, a gente compreende exatamente como a obra de Cristo é simbolizada nessa arca. A arca ela é feita de madeira de acácia, coberta de ouro puro por dentro e por fora. É claro que nós entendemos aqui a majestade de Cristo, a obra de Cristo. Cristo se fez homem, mas quando ele ressuscita, ele exatamente demonstra quem ele é, demonstra a sua realeza. É claro que entendendo isso à luz da palavra, nós compreendemos muito bem que Deus tem o seu cuidado, a sua forma. Em Cristo nós entendemos essa revelação na nova aliança. O símbolo da arca em Cristo é demonstrado essa presença de Deus entre nós. Cristo agora na nova aliança é a arca. Cristo agora na nova aliança é o Deus vivo que está conosco, habitando entre nós. Leia o texto de João, capítulo 1, versículo 14, com seus alunos em sala de aula e avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto, analisando ainda mais sobre essa arca que encontramos dentro da palavra de Deus no Antigo Testamento. O terceiro subtópico vai tratar sobre os símbolos da natureza de Cristo. Observando a arca, nós encontramos ali os símbolos da natureza de Cristo, como eu iniciei explicando aí para você no segundo subtópico. O primeiro símbolo que nós encontramos na arca é o ouro, que demonstra a realeza de Cristo, Cristo como rei. E a própria palavra de Deus confirma isso dentro do texto bíblico.
Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Você vai encontrar o texto bíblico se referindo sobre Cristo como o herdeiro de Deus, herdeiro do reinado do Deus vivo, herdeiro do reino dos céus. A própria palavra de Deus nos revela isso à sua luz a partir das Escrituras. O outro símbolo que encontramos é a madeira. A madeira como símbolo da humanidade de Cristo. O próprio texto que acabamos de citar fala a respeito dessa humanidade de Cristo, simbolizado ali na madeira de acácia, representado na arca. A arca aponta para Cristo. Cristo é o Deus vivo que se manifesta entre nós. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, é outro texto bíblico que vale a pena entender, compreendendo a respeito desse símbolo da arca. A arca na antiga aliança representava a divindade de Deus, a plenitude de Deus no meio do povo de Israel, no meio do povo hebreu. Na nova aliança, Cristo é essa divindade, Cristo é essa representação dessa plenitude de Deus, do Deus vivo habitando no meio do seu povo. Ele está conosco e habita em nós. É isso que a palavra de Deus nos revela. Mateus 1, 23. A própria Bíblia chama Cristo de Emanuel, que é Deus conosco, um Deus que se encarna e vive conosco. É o símbolo que encontramos também na arca. A arca é esse símbolo dessa manifestação no meio do povo hebreu. Jesus é esse símbolo dessa manifestação do Deus vivo no meio da sua igreja. Hebreus 4, 15 e 16. Cristo é esse símbolo da presença. A arca é o símbolo da presença na antiga aliança. Claro que para se achegar à arca era muito difícil. As pessoas só poderiam, por exemplo, saberem o que acontecia com a arca, na presença da arca, a partir do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para ministrar a adoração e ministrar um incenso ali. Cristo, na nova aliança, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos transforma a partir do seu sangue em sacerdotes. E por causa dele nós temos acesso agora à presença do Deus vivo. Como cristão, salvo em Jesus, servo de Jesus, na nova aliança eu posso ter acesso à presença de Deus. Na antiga, no símbolo da arca, eu não podia. Na nova aliança, agora você pode, seu aluno pode, seu pastor pode. Nós podemos nos aproximar de Deus por causa da presença de Jesus. Concluindo, avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto, analisando ainda um pouco mais sobre essa arca da aliança que estamos entendendo aqui em sala de aula. O propiciatório da arca. Para você que não sabe, a tampa da arca. Êxodo capítulo 25, versículo 17 ao 21. É claro que a gente vai entender sobre essa tampa, esse propiciatório. Eu gosto de facilitar para você, que às vezes a gente fica falando propiciatório, o irmão às vezes não entende. Eu gosto de falar logo que é a tampa que fica em cima da arca para você entender de uma maneira bem clara. Essa tampa, esse propiciatório aqui, ele tinha alguns objetos. E um desses objetos que nós encontramos são 2 querubins. E é claro que isso simbolizava algo muito interessante na antiga aliança. Vamos comparar isso com a nova, em Jesus. Em 3 subtópicos aqui no ponto de número 2. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto. A tampa da arca. O propiciatório também é conhecido como a tampa da arca. Ele era também feito de madeira de acácia, como nós acabamos de estudar, e também ele era coberto de ouro. Ele possuía alguns detalhes muito bem caprichosos. E um desses detalhes que nós encontramos à luz da palavra de Deus são 2 querubins, um virado para o outro, prostrados em cima do propiciatório. Esses querubins apresentavam um símbolo muito interessante na antiga aliança. Na antiga aliança, nós entendemos que o querubim ele tem a responsabilidade de guardar a glória de Deus. São guardiões da glória do Senhor. É por isso que eles estão ali. A arca representa essa glória, essa presença. E eles são os guardiões, símbolos dessa presença, dessa adoração. Perceba que eles estão prostrados. Isso significa que eles também estão
adorando e ao mesmo tempo guardando a glória. E é interessante esse símbolo dentro aqui da palavra de Deus, em cima do propiciatório, em cima da arca, porque essa arca simboliza a glória. Entendendo um pouco mais, vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto, de uma maneira que você vai compreendendo de uma forma clara para poder passar em sala de aula. A simbologia da tampa da arca ou do propiciatório. Êxodo capítulo 25, versículo 21, 22. Leia em sala de aula com seus alunos. Há uma simbologia aqui dentro da palavra de Deus com o propiciatório, com essa tampa. Essa tampa trazia um significado muito importante para a antiga aliança e ela reflete a glória de Jesus na nova aliança. O objetivo do propiciatório era cobrir algo valioso que se encontrava dentro da arca. E o que é que se encontrava dentro da arca, como eu acabei de explicar para você? As tábuas do testemunho, aquela dos 10 mandamentos, que Deus falou exatamente com Moisés. Moisés registrou e colocou lá. Nós encontramos também o pão que desceu do céu, o maná, e a vara de Arão, que manifesta esse ministério de sacerdócio dentro da arca. O propiciatório vinha e cobria. A arca funcionava como uma espécie de cofre naquele momento, um cofre sagrado. Essa arca também demonstra algo que é importante e um símbolo para a gente. O nosso coração também precisa ser guardado. E o que guardamos dentro do nosso coração? Observe a arca, a palavra, as tábuas do testemunho, o ministério que Deus nos dá a partir dessa vara de Arão e o maná, o alimento diário para estarmos na presença de Deus. Nesses aspectos aqui, nós entendemos muito bem, à luz da nova aliança, que Cristo é aquele que nos cobre também, nos cobre para uma santificação, nos cobre por misericórdia. Nós não merecíamos a cobertura de Cristo. E como Cristo nos cobre, agindo como propiciatório, como essa tampa, com o seu sangue. Por causa do sangue de Cristo, nós somos cobertos, perdoados, lavados dos nossos pecados. Em Cristo somos nova criatura. E em Cristo temos intimidade pela misericórdia com Deus. Leia o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 24 e 25 com seus alunos. E avance para o terceiro subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto, analisando ainda mais sobre esse tema que estamos estudando hoje em sala de aula. A simbologia dos querubins sobre o propiciatório. Êxodo capítulo 25, versículo 18 e Hebreus capítulo 9, versículo 5. É interessante que esse símbolo que encontramos aqui é um símbolo precioso. Um símbolo de guardiões da presença de Deus. Ezequiel capítulo 4. João, escrevendo o Apocalipse capítulo 1, registram praticamente a mesma visão sobre os querubins. Os querubins, dentro da palavra de Deus, são seres angelicais que representam aqueles que guardam a glória de Deus. Eles são guardiões da glória de Deus. São seres que veneram a glória de Deus. São seres que adoram ao Senhor em sua glória e sua majestade. E a função básica de um querubim é proteger o trono de Deus, proteger a glória, a presença, a manifestação do Senhor. Os querubins têm essa responsabilidade de exaltar a Deus e proteger a presença. Por isso eles estão em cima do propiciatório, como guardiões. Estão em cima da tampa, como guardiões e protetores da glória de Deus. É interessante isso aqui. Eles veneram e protegem. O cristão também precisa entender isso aqui. O seu coração precisa estar guardado pela presença do Deus vivo. Precisamos também guardar o nosso coração do pecado com a presença do Deus vivo. Isso aqui é fantástico,
E é claro que podemos aplicar muito bem isso de uma maneira clara na vida dos nossos alunos em sala de aula. Eles estão sobre o propiciatório para guardar a lei, a palavra de Deus. Eles estão sobre o propiciatório para guardar o ministério, a vara de Arão. Estão sobre o propiciatório para guardar o maná, o alimento do Deus vivo, no coração do povo. Gente, como isso é magnífico, como nós precisamos entender isso. Deus guarda o seu povo, para que o seu povo guarde em seu coração a palavra. Deus guarda o seu povo, para que o seu povo guarde em seu coração o ministério. Deus guarda o seu povo, para que o seu povo guarde em seu coração essa comunhão diária com Deus vivo, se alimentando do maná. Gente, eu espero que Deus esteja falando com você. Avance para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar ainda mais sobre esse assunto que estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. Os elementos sagrados dentro da arca. A gente acabou de mencionar anteriormente sobre esses elementos. São 3 que vamos estudar aqui em 3 subtópicos. As tábuas do testemunho, a vara de Arão, que floresceu, confirmando seu ministério, e o maná que desceu do céu. Vamos estudar isso à luz da palavra. O primeiro subtópico, aqui do ponto número 3, trata sobre o seguinte assunto. As tábuas da lei. Êxodo 16, 21. As tábuas da lei são a revelação da glória de Deus e a sua vontade para o povo hebreu, um povo que agora está aprendendo a caminhar com Deus à luz da sua vontade e à luz da palavra. Essas tábuas que estão dentro da arca são as segundas tábuas que foram feitas pelo Senhor e dadas a Moisés. As primeiras, de acordo com a Bíblia, foram quebradas por Moisés porque o povo hebreu havia desobedecido e também adorado o bezerro de ouro. Isso não agradou a Deus. Êxodo capítulo 32 fala sobre isso. Assim, essas tábuas são uma cópia que norteia um povo. Um detalhe que você pode tirar aqui e aplicar no coração dos seus alunos. A palavra de Deus é que nos norteia, a palavra de Deus é que nos guia, a palavra de Deus precisa estar guardada na arca do nosso coração. A arca é uma proteção para essa palavra, é uma vida que precisamos ter com Deus. Avançando, vá para o segundo subtópico que trata sobre outro objeto que encontramos dentro da arca da aliança. O vaso com maná do deserto. Êxodo 16, 33 ao 35. O maná é aquele maná que desceu do céu. Esse maná é o maná puro. Representa aqui a comunhão com Deus. A manifestação que precisamos ter diariamente com Deus, cultuando, buscando e adorando. Esse maná é aquele maná que foi dado por Deus aos filhos de Israel, cuidando deles no deserto. João 6,35, o próprio Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse maná que está dentro da arca da aliança, ele não sofria nenhuma questão de putrificação por causa do tempo. Ele não se perdia. Ele é o símbolo de Jesus, o pão vivo. Ele não se perde. Ele sempre está conosco, nos alimentando. E ter comunhão com Jesus é se alimentar desse maná. Por isso que você precisa detalhar isso em sala de aula, explicando que precisamos diariamente nos alimentar da presença de Deus. Avance para o terceiro subtópico, aqui do ponto número 3, que trata sobre outro objeto que encontramos ali. A vara de Arão, aquela que floresceu. Números 17, 1 ao 10. Essa vara que encontramos dentro da Arca da Aliança é um símbolo da confirmação ministerial do próprio Arão como sacerdote. Acontece uma rebelião no deserto contra o ministério de Arão e Deus confirma esse ministério a partir dessa confirmação do seu cajado. Essa vara confirma exatamente a clareza do Deus vivo em separar os seus ministros para a sua obra. Romanos capítulo 8, nós encontramos uma passagem bíblica muito interessante. Romanos 8, 28 ao 30, você percebe sobre essa confirmação e o desejo de Deus, a vontade de Deus em separar quem Ele quer para a sua obra. É claro que finalizando a sua aula, você vai explicar para os seus alunos como é importante compreender sobre essa vontade de Deus, como é importante entender sobre o desejo de Deus e essa confirmação.
Gente, eu espero que você possa ter compreendido sobre a arca. Eu te espero aqui na próxima aula, se Deus quiser. Quero dizer para você que a gente está se preparando aí para o próximo trimestre. Em breve a gente vai estar divulgando as novas lições. Eu gosto sempre de divulgar antes para você ter acesso na hora que você quiser. Se você quiser já se preparar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E tchau, tchau. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estou passando aqui para deixar um aviso todo especial para você. Está chegando aí o 3º Congresso da EBD aqui em Vitória da Conquista. Vai ser uma bênção. Sabe quem vai estar ministrando nesse congresso? O nosso querido pastor Janiel Lopes, pastor César Moisés, comentaristas da CPAD, Nadiele Macieira, da cidade de Camaçari, e o nosso querido pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Vai acontecer dos dias 19 a 21 de julho. Anota aí, gente, e vem. Olha, você pode fazer a sua inscrição, um investimento muito pequeno, apenas R$30. O link eu vou deixar aí no nosso vídeo para você ter acesso e poder chamar todo mundo e participar desse grande trabalho. O nosso endereço fica na Avenida Ilhéus, bairro Brasil, 2353, em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer te receber aqui, em nome de Jesus. 3º Congresso da EBD em Vitória da Conquista. O ensino que transforma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.